Obrigado por mais uma vez, a oportunidade de estar aqui com vocês, é sempre uma alegria. Ah, eu estava contando isso, né, em casa, aquele momento todo mundo, a gente mora longe, o pessoal vem, fica um tempo, né, e meu sogro, depois de acho que 4 anos, está em casa, está sendo um tempo muito especial. Ah, só que o idioma oficial em casa mudou, né, agora estamos lá com o espanhol todo o tempo, e é interessante isso, porque uma das coisas que eu tinha, assim, que eu acho muito legal quando eu via meu cunhado, meus sobrinhos, quando vinham ao Brasil, era aquela coisa de estar falando e trocando língua de um lado para o outro. E a semana eu peguei fazendo isso, assim, trocando as línguas ali, falando. Em algum momento, falar que eu estou falando inglês, eu estou rindo, né? Mas, assim, um pouquinho com a minha filha, e vai de um lado. E eu me lembrei exatamente desse momento de, sei lá, acho que uns 8, 9 anos atrás. Acho que uma das vezes que meu cunhado foi ao Brasil, falei assim, puxa, eu queria que isso acontecesse e se cumprindo, assim, é gostoso ver Deus fazendo esses detalhitos, assim, de oração, e queria compartilhar isso com vocês, ver meu coração, que bom, é ver Deus trabalhando em detalhes pequenos. Uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é sobre essa mensagem. Essa mensagem foi um pedido da igreja, o Conselho da Igreja trouxe um tema que vai conduzir esses próximos meses, que vai conduzir, inclusive, o tempo do aniversário da igreja, que é a reconstrução. Neemias, o estudo do livro de Neemias, e ver em Neemias como o Senhor usou a vida dele. O Léo falou uma coisa aqui há 2 semanas atrás, que me tocou profundamente, quando ele falou assim, quando Deus toca o coração de um homem, o que ele pode fazer na vida de tantos outros. Quando Deus toca no coração de uma pessoa, o que esta pessoa é capaz de transformar e influenciar tudo que está ao seu redor. Então, eu quero te convidar você vir comigo nesse estudo. Eu estou tentando me controlar, porque eu fui realmente dentro do livro de Neemias, li algumas vezes, né, li o livro, voltei algumas passagens, porque há tantos ensinamentos, mas hoje eu quero, de um modo especial, ler com vocês e pensar com vocês no capítulo 4 de Neemias. Eu vou fazer o seguinte, pode já colocar para mim, Arthur, a projeção? Eu vou pedir para o Arthur, passando para mim, e depois eu assumo aqui, tá, Arthur? Eu vou ler na minha Bíblia, que fica mais fácil. Como uma leitura toda grande, se você quiser deixar a sua Bíblia aberta no livro de Neemias, você pode deixar. Eu vou fazer essa leitura, então. Diz assim, quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus. E na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou. Pois que construam. Basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedra desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz cair sobre eles a zombaria e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apague as suas maldades, pois provocam a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que, em toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, os homens de Asdod, souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão, mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guarda de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram.
para onde quer que vocês se virem, saibam que seremos atacados por todos os lados. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro e nos lugares abertos divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres, por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo Judá, que estavam reconstruindo o muro. Aqueles que transportavam o material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. Cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para trocar trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa. E estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar aonde ouvirem o som da trombeta, junte-se a nós ali. O nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho, com a metade dos homens empunhando espadas, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: cada um de vocês, o seu ajudante, deve ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança, os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia com a sua arma na mão. Palavra de Deus às nossas vidas, em Cristo Jesus, coração valente, meus irmãos. Deixa eu falar uma coisa. Quando estava pensando no título dessa mensagem, com os irmãos que a gente se reúne ao longo da semana e discute os textos, as mensagens, e veio esse título, eu lembrei do filme, né? Então, o Arthur me perguntou: pastor, você vai pregar sobre o filme? Não. Mas foi impossível não conectar o título Coração Valente e lembrar do filme. E eu fui revisitar o filme, vê-lo e pesquisar, e aí eu começo nessas coisas de ir a fundo. Então, assim, o filme é de 1995, e se você não viu ainda, eu vou estragar o filme para você, que eu vou contar o final. Eu acho que a grande maioria já viu. O filme Coração Valente, de 1995, foi um filme que foi sucesso, ganhou 5 Oscars, Mel Gibson ganhou como diretor, foi o melhor filme, e conta a história de um personagem real, mas o filme em si tem muita ficção, tem muita coisa, liberdade poética, coisas que não aconteceram na história real, de William Wallace, no final ali, aliás, no início do século XIII. A história conta um período em que a Inglaterra, né, constitui então o Reino Unido e tem o domínio sobre reinos ao redor, inclusive a Escócia. A Escócia, então, é dominada e dirigida pelo rei Eduardo I. E acontece uma coisa interessante, né? O William Wallace vê estou soprando aqui, deixa eu virar esse microfone mais para trás aqui. Ele vê os seus pais serem mortos, ele é criado pelo tio, tem uma boa educação e retorna a uma vila, um campo, se apaixona e quer casar, então, ali com a sua prometida. Só que tem uma coisa: naquele tempo, como uma forma dos reinados demonstrarem poder sobre os outros, a primeira noite, a noite de núpcias de um casal, não era o noivo que ia para a cama com a sua noiva, e sim um monarca ou algum da realeza, ou mesmo algum governante local do império. Então, você se casava e a sua noiva ia dormir primeiro com esse regente, com esse dirigente, e depois você tinha sua esposa. Isso era um ato de humilhação, mas também uma forma de demonstrar que você se submetia ao reinado. E isso não é inventado no filme, isso era real, era assim mesmo. E eles casam em secreto, parece que está tudo bem. E eu estou contando isso do filme porque é importante para entender o que vai acontecer depois. Assim, descobrem
querem levar a esposa dele, então, para cumprir os votos matrimoniais. Há uma luta até o momento que ele se divide por uma razão, depois vocês veem o filme com os detalhes, e ela é morta. A fala do governante, do senhor feudal, é muito interessante. Ele fala assim para ela: você está sendo acusada de traição, e a traição é contra a coroa da Inglaterra. E ele toma então uma adaga e corta o pescoço dela, e a mata. Daí em diante, William Wallace vai liderar uma campanha de libertação da Escócia. O filme mostra guerras. Foi um filme muito interessante porque não tinha CGI como tem hoje. Então, de fato, as lutas eram feitas com pessoas, 1.600, 1.700 pessoas fazendo as imagens das lutas. As lutas são muito impressionantes. O final da história é bem triste. Depois de praticamente conseguir liderar toda essa revolução, William Wallace é traído por outros senhores escoceses, fazem um acordo para, de alguma maneira, tentar manter uma certa paz ou um domínio. E aqui chega também, para mim, o ápice do filme. Ele é condenado à tortura pública e à morte pública. As cenas que se seguem são cenas de tortura. Ele está sendo torturado em praça pública, uma multidão acompanha, e depois é colocado sobre uma mesa de madeira. Apesar do filme não mostrar a ideia de que estão cortando as suas entranhas. E o verdugo, o carrasco, ele chega para ele e fala assim: olha, clama misericórdia, e nós vamos acabar com o seu sofrimento. E isso é muito legal no filme, porque a multidão que está ali vendo, ela está tão apavorada com o sofrimento dele, que eles começam a dizer: misericórdia, misericórdia. Os amigos dele falam assim: clame misericórdia. Não havia chance dele ser salvo ou voltar a viver. Era tão somente acabar com o sofrimento. E nessa hora, então, ele balbucia algo, e então, ali, novamente, o verdugo, ele fala assim, interrompe, né, o som para que escute, possivelmente, o grito de misericórdia, para mostrar que havia força no reinado, que ele se submetia, então, pela força ao rei. Só que, ao invés de clamar misericórdia, ele dá um grito que ressoa em todo o ambiente. Ele grita: liberdade! Essa parte em inglês é fantástica. Aliás, acho que foi uma das primeiras palavras que eu aprendi em inglês foi por causa desse filme, né? Quando ele grita: freedom! William Wallace, como eu disse, é um personagem real. De fato, ele ajudou na libertação da Escócia. O filme, como eu disse, tem muita coisa que não aconteceu na vida real. Ele não viu a Escócia ser libertada. Ele não viu o seu plano, o seu objetivo ser cumprido. Mas, anos depois, a Escócia realmente consegue a sua liberdade. No filme mostra essa última guerra e agora a narração de William Wallace, né? E eu anotei toda a narração para poder ler para vocês. Diz assim: e uma coisa interessante é que depois que ele morre, ele é decapitado, seu corpo é cortado em pedaços, espalhado por todo o Reino Unido como sinal de alerta de quem se voltar contra a coroa inglesa. Só que, ao invés de diminuir o espírito de vontade de libertação, isso aumentou muito mais. E é assim a fala dele no final do filme, né? Ele falando que, no ano do Senhor, 1314, patriotas escoceses, morrendo de fome em menor número, trabalharam nos campos de Bannockburn. Eles lutaram como poetas guerreiros, lutaram como escoceses e conquistaram a sua liberdade. Eu quero só ficar aqui e contar desse filme, porque se nós fôssemos fazer da história de Neemias um filme, mereceria todos os créditos, investimentos, porque também seria um filme épico. Na verdade, o livro de Neemias ele é fantástico. É impressionante o que nós conseguimos enxergar na história de Neemias, que conseguiu responder essa pergunta, que conseguiu entender o propósito da vida, de lutar e de viver por algo que seria capaz de entregar a própria vida. Né? Quando a gente ouve histórias como do William Wallace e de outras tantas pessoas que tiveram a coragem de lutar até o final, nós olhamos para nós e para a nossa sociedade hoje, onde as pessoas desistem, e desistem
muito rapidamente. É impressionante a quantidade de coisas que começamos e não terminamos. Cursos, escolas, dietas, tantas coisas que a gente coloca como objetivo e como mudança, ainda mais agora no final do ano, que a gente faz aqueles votos do novo ano e o que seria para nós, ou o que seria para as nossas vidas, encontrar um propósito pelo qual vamos viver a vida inteira por ele. A história de Neemias é um homem que se descobre. Neemias está no exílio e ocupa uma posição privilegiada. Neemias, naquele tempo, ele era copeiro do rei. Como copeiro do rei, ele estava nos palácios reais, ele estava nos banquetes reais, ele estava à mão direita do rei, tinha livre acesso a essa realeza. Neemias é um escravo nascido em terra estrangeira e nunca viu a glória de Jerusalém. É interessante isso, porque a história começa justamente assim. Um pouquinho antes, se vocês lerem o livro de Esdras, Esdras e Neemias foram durante um tempo um só livro e foi dividido para facilitar a nossa compreensão. No livro de Esdras a gente vai encontrar a libertação de Ciro. O povo foi para Jerusalém para recomeçar a construção, para começar a construção do templo, que foi destruído por Nabucodonosor. Há um grupo de judeus que já estão lá trabalhando. E esse pessoal volta para a Babilônia e conta para Neemias, Jerusalém está destruída, está acabada. E quando eu digo que Neemias não conhecia a glória de Jerusalém, a gente entende mais ou menos isso. Os nossos filhos que nascem nos Estados Unidos ou que vêm para cá muito pequenos. Por mais que a gente fale do Brasil, que a gente cite coisas do Brasil, eles não têm a mesma conexão com a terra ou com o Brasil que a gente tem. Né? Esses dias eu encontrei uma família brasileira, o filho não gosta de feijoada. E o pai estava revoltado. Como você não gosta de feijoada, menina? Porque não tem essa conexão com a terra, não tem essa conexão com a pátria. Isso poderia acontecer com o coração de Neemias, mas não. O coração dele se move dentro de si quando ele ouve que a terra dos seus ancestrais, a terra prometida, estava em ruínas e ele decide fazer uma coisa. Ele ora. A Bíblia conta, então, que Deus, por sua graça e misericórdia, permite que ele consiga recursos, que o rei da Pérsia dê a ele, então, recursos para que ele possa voltar para Jerusalém e reconstruir os muros da cidade. E é aqui que as coisas começam a complicar, porque Neemias vai inspecionar a terra. E essa parte histórica é muito importante, porque Neemias, antes de convidar pessoas para ajudar, ele olha a terra e vê só destruição. E agora Neemias tem uma tarefa dificílima. Convencer as pessoas a se juntarem a reconstruir algo que, diante dos olhos deles, é só ruína. O que está diante dos olhos das pessoas é só destruição. E a primeira das coisas que eu queria falar com vocês essa manhã é exatamente sobre isso, meus irmãos. Não há como maquiar a realidade, sabe? Neemias não podia pintar para aquelas pessoas uma realidade que não seria cumprida, porque eles já viram. O que há em Jerusalém são pedras, portas queimadas, tudo o que iria causar desânimo, desanimaria o coração. A palavra não saiu no primeiro, mas saiu no segundo. Eu lembro de alguns momentos especiais da minha vida. Eu lembro possivelmente uns 13 anos, minha casa foi fazer construção, e aí chegou um caminhão de areia, 5 metros de areia. Quem sabe essa nomenclatura do Brasil entende o que eu estou falando. E meu pai me ofereceu, na época, acho que R$50, uma coisa assim, para eu tirar areia. Eu falei, R$50 é muito dinheiro. E aí eu fui tirar um caminhão de areia. Você já fez isso? É um trabalho que não acaba. Você tira. Você já tirou 2 caminhões de areia para dentro e ainda tem um lá de fora. Nunca acaba. Dá um desânimo de olhar o trabalho. O que Neemias está propondo para o povo é uma coisa que não tem como você... Entenda bem, se eu chegar para vocês aqui agora e falar assim, gente, vamos todo mundo para a Disney, vai ter gente sorrindo de todo lado. Agora, vamos reconstruir a Ucrânia e chegar lá e ver aquelas casas destruídas pelas bombas russas, vamos chegar lá e recolocar. Pode ser que pela paixão alguns se animem, pode ser que outros realmente tenham orado pela Ucrânia, por toda essa guerra, queiram estar.
Mas a visão de uma guerra, a visão de destruição, ela desanima o coração. Não bastasse isso, o que acontece é que os governantes daquela região eles ficam revoltados. Eles ficam revoltados e começam a falar absurdos para o povo. Começam a dizer coisas para realmente desanimar o coração. E começam a dizer, olha, quem são vocês, fracos, débeis? Quem são vocês, incapazes? Sabe, Sanbalat e Tobias são o exemplo claro dos mensageiros do inferno, que só têm palavras para, de alguma maneira, tirar a paz da vida das pessoas, ao ponto que Tobias chega uma hora e fala assim, olha, se uma raposa vier ali, vai destruir tudo que vocês estão fazendo, vocês não têm a capacidade de fazer. E, de fato, são camponeses, não são guerreiros. São camponeses, não são construtores. Há muitas guerras em Israel. Guerras que foram batalhadas com arco, com flecha, com estratégias de guerra. Uma das histórias bíblicas que eu gosto demais é quando Gideão vai enfrentar os midianitas e quando ele está para enfrentar, tem toda uma estratégia de guerra. Ele sai com 30 mil, Deus vai tirando, ele fica com 300. Eles sobem na montanha, vêm com cântaros, com trombetas, fazem toda uma estratégia para poder enfrentar o inimigo. Estratégias de guerras reais. Davi era um bom estrategista de guerra. Neemias é uma guerra diferente. Em Neemias existe sim uma guerra, mas é uma guerra contra o coração. Nenhuma flecha lançada, nenhuma espada levantada de fato para combater o inimigo. O que acontece em Neemias, em todo o livro de Neemias, é um constante intento do inimigo de tirar a coragem e a confiança em Deus do coração do povo. Em todo o tempo, o que acontece com Neemias é, de alguma maneira, criar intrigas, problemas, dúvidas, medo, incertezas. E é por isso que eu digo que não havia como maquiar a realidade. Não havia como dizer para aquelas pessoas que estava tudo bem. Não, estamos em guerra. Sabe, meus irmãos, o povo de Israel não tinha descanso. Não tinha um minuto de descanso. Quando a palavra começa a relatar sobre a maneira com que eles viviam, era uma maneira realmente triste. Todo o tempo preparados para guerrear, trabalhando com uma mão, segurando a espada na outra, metade do povo servindo como soldados. Novamente eu digo para vocês, não é gente capacitada para a guerra, não é gente que foi treinada a guerrear, são camponeses. Gente que estava há uns dias atrás cuidando de trigo e agora tem que se colocar como guerreiros. A Bíblia começa a dar alguns detalhes tão impressionantes que diz assim, olha, eles não podiam voltar para casa. O último versículo do capítulo 4, o que, na nossa versão que foi traduzida, que mantinham a roupa, em outras versões ele fala assim, não desciam a água, ou o que está querendo dizer é assim, que nem para tomar banho eles deixavam de estar armados. Para dormir, dormiam com as suas espadas ao lado, sempre na expectativa de que haveria um ataque inimigo. E a pergunta que eu tenho para mim e para você hoje é, de que forma nós somos atormentados? De que maneira o tormento que o Israel viveu se reflete também em nossas vidas, e eu digo da mesma maneira. Aliás, nós vivemos hoje a guerra de Neemias. Uma guerra contra o nosso coração, contra a nossa mente, contra os nossos valores, contra aquilo que é realmente a vontade de Deus e que as pessoas querem relativizar. Do liberalismo teológico que vai olhar a palavra de Deus, não, mas isso aqui você precisa olhar bem, não é bem assim para o nosso tempo. E cada vez mais as pessoas tentando perverter aquilo que é santo e impuro. E aquilo que era valor, que era decoroso, em coisas que já não valem. Eu creio que foi, desculpe, eu não gosto de citar nome de pessoa, mas eu creio que você que postou essa semana uma fotinho do livro infantil, onde você tem o gênero, foi você, não foi? Você tem os gêneros, e aí toda a multitude de gêneros, e você tem o sexo, são coisas diferentes. E esses ensinos estão sendo colocados para os nossos filhos. Para nós, que somos imigrantes, que vivemos essa terra e constantemente somos atormentados, será que as leis imigratórias vão mudar? O que acontecerá se houver um novo presidente que persiga
rigorosamente os imigrantes, o que acontecerá? As incertezas sobre o dia de amanhã, as políticas que tanto têm dividido e criado divisão nas famílias, nas casas, entre amigos. Somos atormentados, meus irmãos. E como é difícil manter o coração valente. Foi assim com a igreja primitiva também. Há um texto, está lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, eu vou ler para vocês. Diz assim, Paulo dizendo: quando chegamos à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora e temores por dentro. Essa expressão de Paulo me chama muita atenção. Lutas por fora, temores por dentro. E são esses temores internos que têm feito com que muitos venham sucumbir. E novamente eu digo, se isso foi com o povo de Israel e foi com a igreja primitiva, também será conosco, sabe? E quando eu penso nessa mente atacada, eu entendo que tudo isso é para impedir que a gente venha seguir o caminho do Senhor. Eu sou um fã de lutas e, assim, a diferença do boxe e do vale tudo era bem interessante, né? O boxe, estão dois lutadores lutando e, de repente, um dá um nocaute e o cara cai e o juiz para a luta. E conta até 10. Na verdade, eu nunca entendi isso, né? Eu tenho que perguntar para alguém que realmente faz boxe, porque o juiz começa a contar em 5, né? Conta até 10, mas começa em 5. 5, 6. Porque não conta direto de 1 a 5, mas esse não é o ponto. O fato é que eu já vi algumas lutas em que, depois que o juiz parou a luta, quem estava ali desacordado, recuperar fôlego, voltar para a luta e vencer. Os antigos vale-tudo dos anos 80, 90 era um absurdo. Não havia nada disso. O cara estava caído no chão, o outro podia vir e chutar a cabeça. E no vale-tudo tem duas maneiras de terminar a luta. Ou com a inconsciência do oponente, de tanto você bater, e ele já inconsciente não poder mais. Ou se ele clamar misericórdia e pedir arrego, eu não posso mais. E por que eu estou comentando isso, meus irmãos? Porque Satanás, ele luta livre. Aliás, a luta dele é mais terrível, porque ele tem propósitos claros: matar, roubar e destruir. Ele não vê as nossas vidas em meio a ansiedades, a temores, e fala assim: eu estou vendo que o pastor Rafael está tendo um problema, vou dar uns 3 dias de descanso, e daqui a 3 dias eu volto a bater. Não! À medida que nós sofremos, à medida que nós revelamos a nossa fraqueza, à medida que nós nos encontramos com os nossos temores, ali nós vamos ser duramente atacados. E talvez seja por isso que esse seja um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Um dos versículos que, pelo menos na igreja, as pessoas citam muito. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando quem possa devorar. E eu já ouvi isso tantas vezes, das pessoas falando: o Satanás está rugindo, está criando temor. Quem já foi a um zoológico e ouviu um rugido de leão, fica maravilhado de ouvir. Agora imagine aquele rugido sem as grades. Como você sentiria? Está rindo, né, Stefania? Não seria nada fácil. Não seria nada fácil. É sobre esse temor que quer causar desespero no coração. E algumas coisas se revelam nessa passagem. É que essa tentativa de enfraquecer. Agora, vocês se lembram o versículo seguinte? O versículo seguinte explica a maneira com que devemos nos comportar. O versículo seguinte diz assim: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Tiago, capítulo 4, verso 7, vai, de alguma maneira, repetir essa passagem ou colocá-la de uma outra maneira. Diz assim: olha, portanto, submetam-se a Deus, resista o diabo e ele fugirá de vocês. Ele fugirá de vós. Sabe o que isso quer dizer para a minha vida e para a sua? É que não podemos maquiar a realidade. Sim, existe uma guerra que se trava nos mundos espirituais, que se revela através da sociedade corrompida, que se revela de todas as maneiras tentando tirar a paz, a alegria do nosso coração. Mas a palavra de Deus dá uma certeza para a minha vida e para a sua vida. Resista. Resista ao diabo, que você terá no Senhor Jesus, em nosso Deus Todo-Poderoso, a força
para enfrentar toda e qualquer barreira, porque não há mentira do inferno que seja mais poderosa do que a ação do Senhor Jesus que morreu na cruz, para nos libertar, para nos dar paz, para nos dar esperança. É por isso que essa mensagem, eu coloquei esse nome Coração Valente, porque diante dessa monstruosidade de ataques, precisamos ser valentes para seguir adiante, valentes para ouvir a palavra de Neemias. Sabe, quando ele vai dizer assim ao povo, olha, não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e é aqui eu quero seguir. Se a primeira coisa é entender que a realidade é uma realidade de guerra, a segunda coisa é lembrar quem nós servimos. Por que estamos aqui semana após semana? Por que investimos o nosso tempo? Por que investimos o nosso dinheiro? Por que investimos, sabe, as nossas vontades, investimos os nossos talentos? Por que dedicamos tanto a isso? Sabe por quê, meus irmãos? Porque precisamos ser relembrados sempre, constantemente, que servimos a um Deus poderoso. Que o nosso coração precisa ser alimentado de Deus. Porque as ameaças do inferno não param. E foi assim com Israel. Começaram a ganhar espaço no coração deles. Eles começaram a construir, estava todo mundo bem. Lembra aquilo que eu falei? Todo mundo com essas coisas bem, de repente, desanima. E eles desanimam e começam a reclamar. E quando eu penso sobre isso, sobre esse reclamar do povo de Israel, eu vejo exatamente a igreja de hoje, as nossas vidas. Somos prontos também para, no meio da caminhada, ficar assim. Sabe, queixudos, reclamões, eu não sei qual seria a melhor palavra para definir isso, mas esse constante, não posso mais. E, sabe, quando a gente olha a história da igreja, quando a gente vê quando as pessoas não tinham mais confiança, a maneira com que Deus fala. Quando eu digo para lembrarmos que o Senhor é grande e temível, eu lembrei de uma passagem. É um momento muito especial da vida do povo de Israel, dos discípulos de Jesus com o Senhor. Jesus passa o dia inteiro pregando, multiplicou pão, estão cansados, e Jesus fala assim, passa para o outro lado. E os discípulos, não, Senhor, não vamos. Ele falou assim, não, entre no barco, eu vou encontrar com vocês do outro lado. E os discípulos falaram assim, não, Senhor, a gente não vai deixar o Senhor aqui. Ele falou assim, olha, vocês vão, e essa é importante da palavra aqui. Jesus insiste, obriga, força a barra, diz assim, olha, vocês vão para o outro lado e eu vou me encontrar com vocês lá. Jesus vai orar, a passagem, vocês devem se lembrar, vem a tempestade, os discípulos começam a temer. Há um momento em que já estão desanimados com a vida. Um dos versículos, um dos livros da Bíblia, vai dizer que já era a última vigília da noite, então era hora bem escura, mas já estava próximo do fim da noite. Então eles lutaram a noite inteira com aquilo. E de repente vem Jesus tranquilão andando. E está andando. E aqui está uma coisa interessante. Você lembra onde que Jesus falou que encontra com eles? Do outro lado. A passagem bíblica diz assim, olha, Jesus fez como se fosse passar adiante. Isso é tão importante a gente entender. Jesus não tinha ideia nenhuma de entrar no barco com eles. Porque o que ele falou para eles lá atrás? Eu vou encontrar com vocês do outro lado. Jesus sabia que ele estava com a tempestade. Jesus não acalma a tempestade. Jesus não nem fala para eles, fica tranquilo, eu vou encontrar com vocês lá, vai estar tudo certo. Não, ele não fala isso. Ele já tinha dado uma palavra ao coração daquelas pessoas. E quando eles veem Jesus, se assustam, em toda aquela passagem que você já conhece, Pedro diz, eu quero andar também, se é tu, Jesus. Ele anda sobre as águas, afunda quando olha a tempestade. O ponto é, meus irmãos, se nós não lembrarmos e confiarmos na palavra de Deus, as tempestades das vidas nos levarão para longe da presença do Senhor. Se nós não confiarmos que o Deus que prometeu é fiel e justo para cumprir, nós vamos cair nas ciladas do inferno. Foi isso que foi proposto a Neemias. Se você passa alguns capítulos, Neemias vai encontrar um homem chamado Semaías. Semaías tem alguma proximidade com Neemias e fala para ele assim, olha, Neemias, eles estão tramando a sua morte. Vão para o templo, se esconde lá comigo.
Se você se esconder lá comigo, você vai preservar a sua vida. Neemias dá uma resposta digna de um homem incrível. Neemias fala assim: como eu, líder dessa nação, como eu fugiria? Como eu posso desamparar o meu povo? Sabe, o que Neemias está dizendo assim: olha, eu estou dizendo para todo mundo confiar em Deus e agora não vou confiar? Estou dizendo para todo mundo crer em Deus e agora eu vou fugir? Não, eu não vou. Mais tarde a gente descobre uma coisa. Semaías tinha sido subornado. Se Neemias tivesse fugido com Semaías, haviam matado Neemias. O que isso significa para a nossa vida? Como poder ter esse discernimento, essa coragem? Exatamente essa palavra de Neemias. Lembrar do Senhor grande e temível. Sabe? Lembrar que Ele é o Deus grande e temível. É manter os olhos. É manter os olhos no Senhor. O que nos dá força para resistir às investidas do inferno contra o nosso coração é manter os olhos no Senhor grande e temível. Porque não havia força naquele povo. Não havia capacidade. Neemias era copeiro e agora é governador. Aqueles camponeses e agora são construtores, guerreiros. Sabe, Davi explica muito bem isso. Ele diz assim: olha, bendito seja o Senhor, rocha minha, que adestra as minhas mãos para a batalha, os meus dedos para a guerra. Minha misericórdia, fortaleza minha, meu alto refúgio, meu libertador, meu escudo, em quem eu confio. Aquele que me submete o meu povo. No final das contas, continuavam sendo camponeses. Sabe, quando eu penso no que Deus faz com as nossas vidas, eu imagino a história que há em cada um de nós. Eu lembro lá em Volta Redonda, numa casa meia água, que assim a gente chama lá no interior do Rio, aquela parede de reboco de barro que eu cutucava assim enquanto eu dormia, de colocar sacola de plástico para não sujar o sapato na hora de pegar o ônibus para ir para a escola, com vergonha de chegar com o pé sujo de barro. Qual é a tua história? Como foi que Deus te trouxe até aqui? Se você não pensar, se você não colocar a sua cabeça, a sua consciência que não foi pela sua capacidade, não foi porque você estudou, não foi porque você trabalhou muito bem, não foi porque você tomou boas decisões. Não, sempre foi o Senhor. Sempre foi o Senhor. Porque pessoas igual a você, pessoas que tiveram as mesmas oportunidades que a sua, não foram adiante por escolhas equivocadas, porque não deram ouvidos à boa, doce e poderosa voz do Senhor Jesus. E mesmo que no mundo haja pessoas muito mais prósperas que nós, a Bíblia diz que se não renderem a sua vida ao Senhor, serão como a palha, espalhados, sem herança, sem esperança, sem futuro, sem eternidade. E é colocar a esperança no Senhor é que vai dar a Neemias essa coragem de orar assim: Senhor, fortalece as minhas mãos. Eles estão tentando tirar a minha paz, mas fortalece as minhas mãos. Eu quero seguir. Portanto, meu irmão e minha irmã, resista. Resista a toda palavra de derrota. Se lembre que somos servos daquele que o Apocalipse diz que é o vencedor, que saiu vencendo para vencer. O Senhor Jesus vai dizer isso à igreja. Quando vê que nós passaremos por aflições, por angústias. Reconstruir uma igreja, reconstruir uma vida, leva cada um de nós a tomar duras decisões. E por isso que eu digo que é manter os olhos no Senhor grande e temível. Manter o coração valente. Jesus vai dizer assim à igreja: eu tenho dito essas coisas para que vocês tenham paz em mim. No mundo passais por aflições. Jesus não esconde que passaremos por aflições. Mas tenham bom ânimo. Sim, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Haveria um terceiro ponto, mas eu acho que já está bom por hoje. Vocês me dão mais 5 minutos? Posso?
Tenho cabeças concordando, não? Quase. Então, vou mais 5. Porque é um último ponto. Precisamos perseverar e vigiar. Olha só esse texto. O muro ficou pronto. No 25º dia de Elul, em 52 dias, eles conseguiram construir o muro. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido. É interessante essa expressão, né? Os inimigos ficaram com orgulho ferido. Puxa, eles conseguiram mesmo. Pois perceberam que esta obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Se o livro de Neemias terminasse no capítulo 6, nesse versículo 16, seria maravilhoso. Contaria uma história como os contos de fada, um final feliz. Tudo deu certo. Se o livro tivesse terminado aqui, talvez muitos de nós creríamos que servir a Deus tem a ver com aquilo que nós fazemos e com as vitórias que celebramos. Teríamos entendimento de que, tal qual construir um muro, então é fazer coisas para Deus. E alguns são muito bons em fazer coisas para Deus. Cantam, sabe, dançam, pregam, ensinam, têm artes. Meu Deus, quanto talento há nesse menino aqui. Ele nem está vendo que eu estou falando dele. Toca tudo que coloca na mão desse menino, ele toca. Quantas coisas grandiosas Deus pode fazer através da igreja? Muitas, meus irmãos. Mas não se trata apenas daquilo que nós podemos fazer para o Senhor. Não se trata apenas das nossas religiões, das nossas reuniões religiosas, sabe? Ter o coração valente é vigiar e perseverar na presença do Senhor durante toda a vida. Porque esse culto vai acabar e você vai voltar para sua casa. E amanhã você vai seguir o seu trabalho, vai seguir os seus estudos. E novamente, como eu disse, o inimigo continuará levantando investidas contra a minha vida, contra a sua vida e contra a igreja do Senhor. E sobre perseverar tem sido um dos grandes problemas do povo. Acaba a construção. Vemos novamente o personagem Esdras. Ele abre a Bíblia, prega para o povo começa a chorar. O povo fica maravilhado. Sabe, o Juliano ministrando aqui falou assim, gente, quando foi que a gente deixou de chorar quando ouvia uma canção? Tem canções que a gente ouve e sabe, a gente se derrama e como é gostoso, e levanta as mãos, e a gente sai cheio de força, que maravilha. É no contexto do capítulo 8 de Neemias, que Neemias, quando vê o povo chorando, fala assim, gente, para de chorar. Deus é bom. Olha, vamos comer, vamos... Por isso que eu sou um fiel seguidor da palavra de Deus, né? Várias vezes manda comer, né? Então, vai comer, vai celebrar, vai fazer uma festa. É nesse versículo que Neemias vai dizer assim, ó, a alegria do Senhor é a nossa força. Não se entristeçam, é dia de alegria. No capítulo 10, quando o povo ouve essas palavras, eles assumem esse compromisso com Deus. Eles falam assim, nós vamos dar o dízimo, nós vamos servir ao Senhor, não vamos trabalhar no sábado, nós vamos fazer a obra do Senhor completa, não seremos negligentes com a obra do Senhor, não seremos negligentes com o templo do Senhor. Eles assumem compromissos reais, eles falam assim, olha, nós seremos homens e mulheres de Deus, nós vamos seguir fielmente essa palavra. E aí acontece uma coisa, no capítulo 13, se lembra, Neemias era copeiro do rei, ele precisa voltar à Babilônia. Não sabemos exatamente quanto tempo Neemias ficou fora, mas a viagem de ida e volta era como 8 meses. Se ele ficou na Babilônia mais 1 ou 2 anos, não sabemos. Mas o fato é que ele fica um período de tempo fora, 3 anos, 5 anos, não sabemos. Quando Neemias volta, gente, quando ele volta, aconteceu uma tragédia. No sábado, que era para descansar, tem todo tipo de comércio. O judeu tinha que se manter puro, e uma das coisas que perverteu a religião judaica é que eles se casavam com filhas estrangeiras e filhos estrangeiros, e traziam religiões, e falavam assim, não vamos manter pureza racial, não vamos misturar com outras. E estava uma coisa louca, casamento, e Deus de todo tipo dentro dos muros. O povo deixou o serviço da casa de Deus e já não havia suprimento.
E sabe o que é pior de tudo que Neemias encontra? Se lembra que havia dois camaradas terríveis, Sanbalate e Tobias, os mensageiros do inferno. Tobias tinha um acordo, tinha uma amizade com uma das pessoas que trabalhavam no templo. E sabe o que eles fazem? Eles abrem uma sala inteira para que Tobias guarde as coisas dele. Quando Neemias diz, cara, não dá para acreditar que vocês estão assim. O que aconteceu? Eu só virei as costas por um pouquinho e tudo se foi por água abaixo. O que aconteceu aqui? Olha que Neemias fala para o povo, ele fala assim, como foi? Vocês chegaram na situação, por que essa negligência com o tempo de Deus? Neemias usa a mesma palavra deles. Vocês disseram, não vamos negligenciar, mas é isso que estão fazendo. Se esqueceram de tudo que vivemos. Se esquecemos de todas as artimanhas do inimigo. Se esqueceram de que tudo o que nós construímos foi baixo a poderosa mão de Deus. Por que agora voltar as costas para Deus? Por que depois da vida organizada não mais querer servir ao Senhor? Por que chegar nessa terra e acreditar que tempo é dinheiro e viver por dinheiro? E se esquecer de servir a Deus de todo o coração, de reestabelecer as prioridades da vida, por que esquecer do Senhor? Essa é uma palavra para a igreja. É necessário constantemente vigiar e perseverar. Porque Israel é uma representação de nós, da nossa capacidade de rapidamente se esquecer e se desviar dos caminhos do Senhor. Vigiar e perseverar nos ajudará a sempre lembrar que estamos servindo o Senhor grande e temível. Um coração valente de verdade permanece firme ao chamado que ele recebeu do Senhor ao longo dos anos. Não em momentos especiais. Se o seu melhor momento com Deus está no passado, meu irmão, minha irmã, revisite a sua conversão, revisite o seu chamado, revisite os seus joelhos no chão, ore, clame a Deus. Que seja o melhor dia da sua vida hoje. Que seja hoje o melhor dia de ouvir e de tomar um compromisso fiel e verdadeiro com o Senhor. Que seja a cada amanhecer uma alegria nova no seu coração. Não desanime, não desvie os seus passos, não faça pequenos acordos com o inferno. Não abra espaço em sua casa para que ele tenha um depósito na sua vida, nos seus pensamentos, no meio da sua família. Não se abale com as lutas e não se deixe seduzir pelas riquezas e a paz que esse mundo oferece. Quer ter um coração valente? Se lembre da palavra do Senhor. E aqui eu termino. Tendo com vocês uma chamada para homens e mulheres que querem servir ao Senhor de todo o coração. E querem perseverar nos dias das angústias. E que, diante das provações, talvez fiquem na dúvida, mas sigam adiante, perseverem. Aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. E assim diz a palavra de Deus. Mas em todas as coisas, somos mais que vencedores. Amém? Somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura ou profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, ou na versão que eu aprendi, nem qualquer outra criatura, poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. E fortaleça o seu coração. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Se possível, feche seus olhos. Pai, eis aqui a tua igreja, Senhor, e eu te peço, ajuda-nos. Ajuda-nos, ó Deus, a manter o coração valente diante das adversidades da vida. Sabemos, ó Deus, que sim, estamos em guerra, que sim, ó Deus, o inferno, Satanás e os seus poderes querem acabar com a obra que se realiza neste lugar e em nossas vidas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Senhor, seguimos sendo pessoas humildes, ó Deus. Seguimos sendo, ó Deus, profissionais em tantas outras áreas, ó Pai, mas hoje o Senhor nos chama a sermos o teu servo, a lutarmos, ó Deus, numa luta que não será vencida com armas, mas pela fé. Pela fé naquele que é todo-poderoso, Senhor, e queremos ter essa fé, aumenta a nossa fé, ó Deus. Queremos resistir, ó Deus, às investidas do inferno, ó Deus, e mais que isso, ó Pai.
que a gente se lembre que servimos a um Deus grande e temível, mais poderoso do que qualquer adversidade desse mundo, mais poderoso do que qualquer artimanha ou provação que possa submeter, mesmo, ó Deus, que nos falte, ó Deus, o dinheiro ou a saúde. Sabemos que em Ti podemos confiar, que tenhamos contigo, Deus, um tesouro que aponta para a eternidade, ó Pai. De que o Senhor foi diante de nós preparar um lugar onde todos um dia juntos estaremos. Ó Deus, eu clamo a Ti, ó Deus, dê essa coragem ao coração dos Teus filhos neste lugar, ó Deus. Que a BCC, ó Deus, seja uma igreja com um coração valente, ó Deus. Que esse ano, ó Deus, de realmente, ó Deus, se propor a reconstruir, a trazer, ó Deus, novos valores, a renovar, ó Deus, a alegria chamada fortalece a mão dos Teus filhos, ó Deus. Senhor, eu te peço mais, ó Deus, abra portas, ó Deus. Que aqueles que aqui chegarem, ó Deus, sejam abençoados por Ti. E aqueles que aqui estão, ó Deus, possam seguir perseverando, ó Deus, porque já foram, ó Deus, abençoados por Ti, ó Deus. E dá-nos, ó Deus, realmente a alegria, ó Deus, a alegria de relembrar que o Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa força. Cuida do Teu povo, ó Deus, e nos abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém. Meus irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus, o amor do Deus Pai Todo-Poderoso e a doce presença, a consolação e a alegria do Santo Espírito de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre aqueles que você ama estão aqui pertinho de você, você pode abraçar nessa manhã, sobre aqueles que você ama estão longe de ti, sobre todo o povo de Deus, sobre a terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe rico e poderosamente em Cristo Jesus.